Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, permaneçam com todos vós para mais um dia ou uma noite que você está, não sei em qual momento você está assistindo, mas eu espero que as bênçãos de Deus permaneçam em sua vida. E hoje vamos estudar o segundo estudo relacionado à lei de Deus. Nós temos ainda um terceiro sobre este tema. O tema de hoje é o tema de número 84, a perpetuidade da lei. Vamos ver se a lei realmente é perpétua, é eterna, ou se ela foi transitória, se ela teve uma validade, se ela foi cravada na cruz, como muitos acreditam, né? Eu convido você então que se ajoelhe para orar juntamente comigo antes de nós estudarmos mais este tema da palavra de Deus. Pai Santo, Deus amado, Criador do Universo, te agradecemos por podermos estudar a Tua Palavra, que é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos mostra a Tua vontade para a nossa vida, nos mostra como sermos verdadeiramente felizes, nos mostra como sermos verdadeiramente prósperos nessa vida e também como alcançarmos a vida eterna. E nós pedimos agora que esteja conosco, nos dando entendimento sobre o estudo que faremos aqui a respeito da perpetuidade da Tua lei. Nos ajude a entendê-lo, Senhor, e a colocar em prática em nossa vida. Te pedimos essas bênçãos, no nome de Seu Filho unigênito, Teu Cordeiro Imaculado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Essa foto que você viu aí como capa de nosso estudo é o Monte Sinai, onde a palavra de Deus vem dizendo que a lei ela foi dada sobre esse monte aí, né? Desceu o próprio Deus, o Pai, e o seu Filho também, Jesus, estava ali, e muitos anjos, né? E a lei foi dada ali, então, de forma poderosa. Vamos ver um pouco mais sobre isso no estudo 85. Vamos ver por que a lei foi dada no Sinai, né? Mas sobre o estudo de hoje, a perpetuidade da lei, vamos ver se ela realmente é perpétua ou ela é transitória, teve uma validade. Pergunta 1. Quantos legisladores há? Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Santiago 4, verso 10. Então, esse único legislador é quem? É um, é dois ou é três? É um único legislador, né, que é o Pai, né? O que é dito da estabilidade do caráter de Deus? Pergunta 2. Vamos ver. Porque eu, Senhor, não mudo. Malaquias 3, verso 6. Então, olha, meus amados, Deus ele não muda. Como a sua lei seria mudada, seria cancelada? Pergunta 3. Que duração têm os seus mandamentos? Vamos ver a resposta a essa importante pergunta. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre, são feitos em verdade e retidão. Salmo 111, 7 e 8. Então, meus queridos, meus amados telespectadores, amados irmãos, amigos e até inimigos, talvez tenha algum inimigo aí assistindo, né? Me odeia, que não gosta do que eu falo. A palavra de Deus é clara. Ela diz o seguinte: fiéis são todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre. Então a lei ela não foi cancelada, não foi abolida, não foi cravada na cruz. O que foi cravado na cruz, aqueles mandamentos que são falados lá em Gálatas, né? Ou em Colossenses, se eu não me engano, não lembro muito bem. Vou pôr aqui depois o texto aqui na tela.
para você. Esses mandamentos que foram cravados na cruz, essas ordenanças, eram as ordenanças relacionadas a sacrifícios de animais. Aquilo foi cravado na cruz. Aquelas leis levíticas de sacrifícios foram cravadas na cruz, porque agora o Cordeiro de Deus já havia morrido. Não era necessário mais sacrifícios. Mas os mandamentos de Deus não, eles são eternos. Eles permanecem firmes para todo o sempre. Para todo o sempre. Pergunta 4. Veio Cristo abolir ou destruir a lei? Muitas pessoas acham que Jesus veio e que aboliu a lei. Quando ele morreu na cruz, ele cravou a lei lá na cruz. Será que isso é verdade? Vamos ver a resposta. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. São Mateus 5, verso 17. Esse abrogar significa justamente isso, né? Abolir, né? Algumas traduções falam abolir. Não vim abolir, mas cumprir, né? Então Jesus ele não veio para destruir a lei, mas veio para cumprir, para obedecer. Olha que importante isso, né? Vamos à nota aí desse estudo. Algumas notas aí, temos algumas notas aí nessa pergunta. A lei. Em sentido geral, os escritos de Moisés, especialmente os 10 mandamentos, ou lei moral, de que os escritos de Moisés derivaram o seu nome. Os profetas, isto é, os escritos dos profetas. Nenhum destes veio Cristo destruir, antes, pelo contrário, cumprir, ou provar-lhes o propósito. As leis dos judeus são, em geral, divididas em morais, cerimoniais e judiciais. As leis morais são as que vêm da natureza das coisas e não podem, por conseguinte, ser mudadas, tais como o dever de amar a Deus e as suas criaturas. Estas não podem ser abolidas, como nunca pode ser correto odiar a Deus ou aos semelhantes. Desta espécie são os 10 mandamentos. E estes, nosso Salvador nunca aboliu ou substituiu. As leis cerimoniais são as determinadas para atender a certos estados da sociedade ou regulamentar ritos religiosos e cerimoniais do povo. Estas poderão ser mudadas quando mudarem as circunstâncias, e não obstante a lei moral permanece inalterável. Dr. Alberto Burns, sobre São Mateus 5,18. Vamos continuar aí lendo essa nota. Jesus não veio para mudar a lei, mas sim para explicá-la. E justamente essa circunstância mostra que ela permanece, visto não haver necessidade de explicar o que é abolido. É evidente que o mestre não veio alterar a lei, porque depois de havê-la unido à sua própria vida, ele voluntariamente se entregou para sofrer a sua penalidade, se bem que nunca a houvesse quebrado, sofrendo a penalidade por nós, como está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Se a lei exigisse de nós mais do que deveria ser feito, teria o Senhor Jesus pago a penalidade resultante de suas exigências demasiado severas? Estou certo que não o faria. Mas por exigir a lei somente o que deveria exigir, isto é, obediência perfeita, e exigia do transgressor apenas aquilo que devia exigir, ou seja, a morte como penalidade pelo pecado, a morte sob a ira divina, o Salvador foi pregado no madeiro, levando sobre si os nossos pecados e expiando-os uma vez por todas. The Perpetuity of the Law of God, por C.H. Spurgeon, páginas 4 a 7. A lei moral contida nos 10 mandamentos e corroborada pelos profetas, ele não aboliu. Não foi o propósito da vinda de Jesus revogar qualquer de suas partes. Cada parte dessa lei precisa ficar em vigor para toda a humanidade e em todos os tempos, sem depender de tempo nem de lugar, ou de qualquer outra circunstância sujeita à mudança, mas da natureza de Deus e da natureza do homem e da imutável relação mútua. João Wesley, em seus Sermons, volume 1, número 25, página 221 e 222. Então, os amados, esses grandes homens aí, né, da antiguidade, João Wesley e Spurgeon, eles atestam aí claramente que os mandamentos não foram abolidos.
precisam continuar sendo observados, porque eles são eternos, né? Pergunta 5. Quando usado com referência à profecia, que significa o termo cumprir? Levar a efeito, acontecer, realizar, como ocorre no texto, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, São Mateus 4,14. Então essa pergunta, ela foi feita porque Jesus, ele disse, né, lá em São Mateus 5, de 17 e 18, né, que ele não veio abolir, mas cumprir. Então tem gente que fala assim, ele já cumpriu, agora a gente não precisa mais cumprir. Não, pelo contrário, né? Cumprir é realizar, é colocar em prática, é obedecer, né? Pergunta 6. Que significa o mesmo termo ao ser usado com referência à lei? Vamos ver. Observar, guardar, executar, agir de acordo com, como se verifica no texto. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, verso 2. Ver também São Mateus 5, São Mateus 3, 15 e São Tiago 2, 8 e 9. Então, cumprir, meus amados, não é chegou um tempo determinado, cumpriu e depois não precisa fazer mais. Não, pelo contrário. Se fosse isso, lá em Gálatas, Paulo não teria falado, né? Para nós levarmos as cargas uns dos outros e assim cumpriríamos a lei de Cristo, né? Aqui com relação ao amor ao próximo, né? A ajudar o próximo aí nas suas necessidades, né? Levar as suas cargas, né? Pergunta 7. Como se portou Cristo para com os mandamentos de seu Pai? Se guardares os mandamentos, permanecereis no meu... Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15, verso 10. Tá vendo aí? Então nós temos que guardar para permanecer no amor dele, né? Pergunta 8. Como deve andar alguém que professa estar em Cristo? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João 2, verso 6. Então não se engane, se você não está andando como Cristo, Cristo obedecia os mandamentos, inclusive o sábado. Se você não está andando como ele andou, não se engane, não se iluda. Pergunta 9. O que é pecado? Todo aquele que comete pecado quebra também a lei. E pecado é o quebrantamento da lei. 1 São João 3, verso 4, versão trinitária, né? Eu gosto também da versão que diz que pecado é a transgressão da lei. Aí continua essa nota, né? Esse texto não diz que o pecado foi ou era a transgressão da lei, mas que o é, demonstrando assim que a lei ainda está em vigor na dispensação evangélica. Todo aquele, semelhantemente, mostra a universalidade de seus reclamos obrigatórios. Quem quer que de qualquer nação, raça ou povo cometa pecado, transgride a lei. Tá certo? Então é muito claro isso daí, né? Vamos para a pergunta 10. Em que condição se acham todos os homens? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então todos nós pecamos. Estamos destituídos da glória de Deus. Pergunta 11. Quantos estão inclusos em todos os que pecaram? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Romanos 3, verso 9. Então é todos mesmo, né? Pergunta 12. Por meio de que é possível provar que todos os homens são culpados? Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 3, verso 19. Vamos aí à nota para entendermos um pouco melhor esse texto. É o que a lei diz, e não o que se possa interpretar que ela signifique, que prova que o pecador é culpado. Além disso, Deus não faz acepção de pessoas, mas trata igualmente a cristãos e a ímpios. Em face da lei, todo mundo é culpado perante Deus. Tá certo, meus amados? Então, todos nós somos culpados. Se não fosse a graça de Cristo, se não fosse a morte de Cristo para nos redimir, nenhum de nós seríamos salvos. Pergunta 13. A fé em Deus anula porventura a lei? Agora aqui que entra a compreensão correta. Porque muitos estão pensando que por causa de ser salvos pela graça, por causa de que todos os pecados instituídos estão na glória de Deus, agora não preciso obedecer à lei. Vamos ver o que Paulo diz. A fé em Deus anula porventura a lei? Vamos ver. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3, verso 31. Ou antes confirmamos a lei. Né?
Então, a lei ela não pode ser abolida pelo motivo de nós sermos salvos pela graça mediante a fé. De forma alguma, né? Pergunta 14. O que, sobretudo, prova a perpetuidade e imutabilidade da lei de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Cristo morreu por nossos pecados. 1 Coríntios 15, verso 3. Vamos aí para essa nota em nosso estudo. Caso a lei pudesse haver sido abolida e o pecado tratado dessa maneira, Cristo não precisaria ter vindo e morrido por nossos pecados. A dádiva de Cristo, portanto, mais do que qualquer outra coisa, prova a imutabilidade da lei de Deus. Foi preciso que Cristo viesse e morresse, satisfazendo os reclamos da lei, porque do contrário o mundo pereceria. A lei não podia proporcionar o meio. Diz Spurgeon em seu sermão sobre a perpetuidade da lei de Deus: nosso Senhor Jesus Cristo deu maior reivindicação à lei, morrendo por haver ela sido quebrada, do que podem dar todos os perdidos por suas misérias. A circunstância de a lei dever ser a norma no juízo é outra prova de sua natureza permanente. Ver Eclesiastes 12, 13 e 14, São Tiago 2, 8 a 12. Então essas duas razões, meus amados, o fato de Jesus ter vindo para morrer por nós. Se a lei fosse abolida, não precisaria Jesus ter vindo. Então agora o homem pecou, eu vou abolir a lei, que aí Jesus não precisa vir para morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Nós vimos que pecado é a transgressão da lei. Então essas duas razões, o fato de Jesus ter vindo para morrer por nós, mostra que a lei é perpétua, que ela não pode ser abolida, e o fato de que nós seremos julgados, tendo a lei como padrão de julgamento, né? Como diz lá em Eclesiastes 12, 13 e 14, e Tiago 2, 8 a 12. Então, se nós seremos julgados tendo como base a lei, como que a lei pode ter sido abolida? De forma alguma, né? Pergunta 15. Que relação mantém para com a lei a pessoa justificada? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2, verso 13. Então, olha só que interessante. Muitas pessoas falam que nós somos justificados pela graça somente. Mas o próprio Paulo aqui em Romanos 2, 13 fala que os que praticam a lei hão de ser justificados também. Então, é as duas coisas, justificado pela graça e também pela obediência, né? Só que é a ordem, primeiro pela graça. Depois, quando nós somos salvos, quando nós passamos por um novo nascimento, né? Cristo nos concede o seu Espírito, né? A sua lei em nosso coração, o prazer de obedecer-lhe, e aí nós também seremos justificados cada dia mais, vamos sendo tornados justos através da prática da justiça. Como nós podemos ser justificados na prática da injustiça, na prática do pecado? Não tem lógica, né? Pergunta 16. A quem pertence a promessa de bênção pelo seu feito? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. São Tiago 1, 25. Então, o fazedor da obra, né, o que atenta para a lei perfeita da liberdade, o que a obedece, ele será bem-aventurado, né? Pergunta 17. Por que meio sabemos que passamos da morte para a vida? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. 1 São João 3, verso 14. Tá vendo, meus amados? Então, nós precisamos amar os irmãos. Tá? Amarmos até os inimigos, como Jesus disse, né? O inimigo é nosso irmão? Não, ele é inimigo. Ele não tem a Deus por pai. Ele tem a Satanás por pai, porque ele tem ódio no coração e muitas vezes que é o nosso mal. Mas nós não podemos querer o mal nem dos nossos inimigos. Nem dos nossos irmãos e nem dos nossos inimigos, né? Então precisamos amar os irmãos e amar até os inimigos, né? Pergunta 18. E como podemos saber que amamos os irmãos? Vamos ver a resposta. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 1 São João 5, verso 2. Então, olha só, né? Como a pessoa pode dizer que ama o irmão, se ele não ama nem a Deus e não guarda os seus mandamentos?
Como podemos dizer que amamos os filhos de Deus se nós não amamos a Deus e não guardamos os seus mandamentos? Não tem lógica, né? Pergunta 19 e penúltima. Que é o amor de Deus? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 São João 5, verso 3. Então, meus amados, esse é o amor de Deus. Cuidado com essa historinha aí de, o amor de Deus é isso. Essa conversinha mole de muitos pregadores aí que vem despezinhando a lei de Deus. Cuidado com isso. Porque em 1 São João 5, 3 vem dizendo claramente que o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Tá bom, meus amados? E agora vamos para a última pergunta. Pergunta 20. Como são descritos os que hão de estar preparados para a vinda de Cristo? Vejamos a resposta. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Então, aqueles que vão estar preparados para a vinda de Cristo. Aqueles que vão estar, aquele pequeno número, né? Que vai se opor à besta e à sua imagem, e à sua marca sobre a mão e sobre a fronte. Aquele que não vai aceitar, mesmo que ele não possa comprar nem vender. Esses aí serão um pequeno número, mas sobre eles é dito, né? Aqui está a paciência dos santos. Por quê? Porque eles vão ser pacientes, eles vão ser perseverantes em meio a todas as dificuldades. Mas eles vão continuar guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus, que é a fé que Jesus seguia, né? A fé que Jesus manifestou em Deus, né? Em obediência também à sua lei. Esses também seguirão essa fé de Jesus e guardarão os mandamentos de Deus. Que Deus abençoe a você e a mim, para que nós estejamos nesse grupo. Obrigado por estar aí conosco em mais esse estudo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar a espalhar essa mensagem e compartilhar as boas novas do Evangelho eterno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho não adulterado, o Evangelho não manco, onde nós apresentamos não somente a graça de Deus, mas também a lei de Deus, a obediência aos mandamentos. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Até mais.